Todos, a gente, primeiramente, desculpa aí sobre a aula passada, né, que foi quando eu peguei lá, já estava com Covid, na verdade, aí deu os primeiros dias, é um pouco ruim, certo? Não fica muito fácil. Só um minutinho. E aí, como eu estava dizendo, aí ficou um pouco complicado, e minha esposa também passou mal e acabei tendo que cancelar. Mas eu gravei um vídeo para vocês, coloquei lá no YouTube, coloquei no Ava também, que tinham pedido para falar sobre triggers, né? E dar exemplos práticos. Aí eu criei um procedimento, umas coisas de automação e coloquei para vocês lá, certo? Então, eu vou só abrir aqui para mostrar para vocês, para a gente estar por dentro do que a gente está falando, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Pronto, certo? Então, aqui eu venho. Estúdio. Né? Tem lá, então, tem vídeos. Cadê? Tá aqui. Não, peraí. Deixa eu achar aqui, porque eu já perdi. Aqui, exemplo de automação, né? Então, se a gente pegar aqui. É esse vídeo que eu gravei, né? É 12/11, daí foi, só para confirmar, foi semana passada que eu gravei. Né? Então, tá lá e é um procedimento que ele também eu deixei uma cópia dele, né, com tabelas de controle, tudo certinho, tá vendo? É um procedimento que ele vai ficar fazendo backup e vai fazer cópias de arquivo através de procedimentos de automação, certo? Aí eu ensinei a fazer, além disso, o envio de e-mail em formato HTML. Ele vai enviar um e-mail HTML. Então, não sei se vocês chegaram a ver. Deixa eu passar aqui para frente, ver se eu consigo puxar. Ali o exemplo, né? O exemplo de backup, agendamento. A gente quer ver se eu consigo achar o momento que eu peço para ele fazer o envio. Aqui, enfim, aqui, né? Então, olha lá, ele faz o envio do e-mail também, está no meu e-mail particular. Ele faz o envio do e-mail, eu fiz um relatório ó, em formato HTML e ele joga esse formato HTML no corpo do e-mail. Então, o procedimento em si, como um todo, né, ele vai no corpo do e-mail. Beleza? E aí, para fechar o conteúdo da nossa disciplina, porque a próxima aula a gente vai fazer uma revisão e aí na outra já é a prova, certo? Lembrando que o trabalho eu já lancei as notas. Eu tenho para falar para vocês, e até eu vou dar umas pausas de vez em quando, porque eu ainda estou sentindo um pouquinho de falta de ar. Isso aqui também já está no AVA, certo? É sobre permissões de usuário, tá? Deixa eu já abrir meu Management Studio aqui. E a gente falou sobre login, né? E algumas coisas sobre login, mas eu quero entrar mais na questão do grant, do revoke, do deny e de roles, certo? Que são regras que a gente vai criar dentro do banco de dados. E a gente, para ficar mais fácil, no lugar de ficar dando usuário por usuário sempre as mesmas permissões, a gente associa o usuário a uma regra e essa regra é associada ao banco de dados. E aí fica com permissão em cima da regra, certo? E não em cima do objeto. Porque hoje, por exemplo, se eu tenho aqui um banco, né? Eu pego esse banco aqui,
tabelas, né? Eu quero dar direito para uma pessoa ler. Então, eu venho aqui, propriedades, permissões, e aí eu pesquiso a pessoa que eu quero. Ele vai abrir uma telinha aqui, ó, né? Eu boto aqui, Leonardo, que eu tenho esse usuário. Não tem. Pesquisar, que usuário que eu tenho aqui? Deixa eu ver. Se tiver, tem que associar ao banco. Né? Então, não tem nenhum usuário. Vamos associar um usuário ao banco aqui, só para a gente ter uma ideia. Aqui, aplicação, por exemplo. Propriedades, mapeamento de usuário, né? Aí ele está aqui em aula, beleza. Então, vamos dar aqui na tabela acúmulo, propriedades, né? Permissões, pesquisar. Isso eu estou tendo que esse cara só está público, né? Que é usuário aplicação, que é esse usuário que eu quero. Beleza? Ok, ok. Aí eu vou marcar o que ele pode fazer dentro do banco, certo? Então, essa tela, o que ele pode fazer nessa tabela? Ah, essa tabela ele só pode selecionar, certo? Só que isso, assim, é uma permissão que ela tem que estar independente daqui, ó, né? Aqui, no mapeamento, em aula, ele está como owner. Tem que tirar o owner, tem que estar em público, né? Porque o owner não faz tudo. Então, nesse caso aqui, ó, acumulado cliente, né? Vamos aqui selecionar isso. Então, se eu tivesse conectado com o usuário aplicação, eu iria conseguir fazer somente isso. Vamos conectar com ele só para vocês terem uma ideia, né, do que eu estou falando. 2, 3, 2, 3. Vamos conectar aqui. Autenticação, aplicação, 1, 2, 3. Então, eu estou conectado como o usuário aplicação. Aula. Vou conseguir fazer o select? Vou, normal, certo? Tá, vamos tentar fazer o select em outra tabela. Ó, tá vendo que, ó, modelo, certo? Então, a tabela é modelo, ó, ele não dá permissão, permissão negada. Então, eu vou fazer aqui uma outra coisa, sei lá, vamos dar um delete na tabela acumulado cliente, onde o ACC for igual a 1, né? Então, ele não pode permitir, tá? Não permitir. Então, é esse tipo de situação que a gente tem que fazer o controle, tá? Nós estamos falando aqui em nível de tabela, beleza? Então, a gente vai entrar baseado em cima dessas permissões. Então, acessos a nível de banco de dados, eles facilitam o controle do usuário final, certo? Então, através desse controle, não sendo necessário que a gente crie um banco para cada departamento. Então, a gente pode ter concentrado tudo num banco só, e o usuário de cada departamento, ele vai estar associado aos objetos específicos daquele departamento, certo? Por exemplo, você pode destinar acesso de tabelas de forma diferenciada, pois tem a opção de separar por grupos de usuário, certo? Tornando assim, então, uma visão, como por exemplo, setores administrativos do RH, setor de compra, setor de venda, cada setor desse vai estar tudo dentro do mesmo banco, porém, os usuários e acessos vão ser distintos de acordo com cada usuário. Então, eu tenho um usuário que é da aplicação de RH. Esse usuário, ele vai ter permissão de conexão no banco de produção, mas ele só vai poder interagir nos objetos que forem referentes ao RH, tá certo? Então, esse é o tipo de controle de acesso. Aqui, por exemplo, né, aqui a gente tem uma figura, né, dos usuários em nível de banco de dados, que a gente vai estar identificando o caminho. Cada banco de dados deve, por padrão, seus usuários separados, ou seja, o usuário criado no banco de dados D não tem o mesmo acesso no banco de dados Y. Às vezes você tem um usuário criado no banco que ele não está associado no sistema, né, no mecanismo, mas ele não foi associado a ninguém, então ele não vai ter acesso a nenhum. Ah, professor, então quer dizer que se eu criar o usuário aplicação, eu vou ter que dar direito exatamente para cada banco de dados, qual que ele vai conectar. Então, né, por exemplo, aqui, esse usuário aplicação, ele consegue entrar no aula. Agora, vamos tentar fazer ele entrar no BD ou no par. Aqui, deixa eu mudar ele. Vou colocar aqui. 1, 2, 3, né? Aqui, ó. Use aula. Tá, ótimo. Use Unopar, né? Ah lá, você não tem direito de acesso, tá? Então, a gente tem um controle. Então, já começa por aí, né? Esse tipo de permissão a gente já pode começar a dar por essa parte. Eu vou ensinar os comandos, mas também eu vou falar para vocês
o que é melhor? O melhor de se trabalhar é com a ferramenta em si, tá? É com essa parte visual. Por quê? Dá para ver, ó, que é muito mais simples você vir aqui, por exemplo, pegar mapeamento, eu quero que esse usuário aplicação no banco presta tudo, ele só vai poder ler, ele vai poder ler no banco inteiro, né? Eu vou dar acesso de leitura a tudo para ele, só que eu vou excluir o acesso de escrita dele, ele não vai poder escrever, ele só vai poder ler em tudo, né? Então, ok, se eu der um ok aqui, ele vai me dar a permissão no banco presta tudo, né? Vamos lá de novo. Use, presta tudo. Beleza, conectou. Então, se eu pegar aqui, tipo, na tab condição de pagamento, tá lá. Ótimo, eu consigo ler. Agora, será que eu consigo fazer uma inserção? Né? Qual que é o descrição, teste, número de parcelas, 1, periodicidade, 30 dias. Né? Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Lá, ó, você não tem ação de insert, mas professor, eu consigo ler. Por quê? Porque você deu o acesso, a permissão de escrita, mas deu a permissão de leitura, mas negou a permissão de escrita. Não é só escrita, não, é update, é qualquer tipo de alteração. Update, insert, delete está excluído. O que você pode fazer daqui para frente é somente leitura. Certo? Então, pela ferramenta visual é muito mais prático, muito melhor. Então, a forma utilizada para controle de acesso deve ser definida já no início do projeto, na criação do banco de dados, influenciando até na criação das colunas e das tabelas, verificando a necessidade de ter uma coluna específica para a identificação dos usuários que estão alterando a tabela. Ótimo, isso aí é uma coisa assim que a gente não vai... dificilmente vai ser implementado dentro de um banco. Você imagina, para todo update que eu fizer na tabela de cadastro de cliente, eu vou guardar o último usuário naquela linha. Sim, é um trabalho desnecessário, certo? Se você quer chegar a esse controle, cria uma auditoria no banco de dados, tá? Tem um esquema de você criar uma auditoria no banco de dados, e aí ele vai coletar informações de tudo isso. Ficando um pouco mais fácil daí de controlar, tá? Então, um grande aliado para controle de acesso de usuários é o esquema do objeto. Então, o esquema é um agrupamento com os acessos pré-concebidos. Então, por exemplo, o esquema padrão do SQL Server é o DBO, tá? Então, todo mundo que tiver associado àquele esquema está associado a usar todos do esquema DBO. Então, por exemplo, eu tenho um banco de BI que eu criei um esquema chamado gerencial. E aí eu tenho uma aplicação que conecta, mas essa aplicação só tem direito ao esquema gerencial. A esquemas DBO, ele não tem nenhum tipo de direito, certo? Então, o esquema, que é esse carinha aqui, ó, tá vendo? Ele é um facilitador também. Deixa eu pegar ele aqui. Objeto, onde que tá? Exibições, seguranças, esquemas, tá aqui, ó. Né? Então, esquema DBO de proprietário. Esse aqui são algumas funcionalidades que a gente vai ter, beleza? E a gente vai ver também as funções de banco de dados. Então, dá para ver que o esquema e a função a gente sempre tem uma duplicidade em alguns, né? Até o security admin aqui. Então, por padrão, o esquema inicial sempre é o DBO e ele pertence ao owner. O que é owner no banco de dados? É o proprietário, é o cara que manda, é o cara que tem direito de fazer qualquer coisa. Que tipo de qualquer coisa, professor? Excluir o banco. É o direito que ele tem. Ele é owner, ele é proprietário. Você tem um carro, o carro é seu, você quer tacar ele na árvore, você pode fazer isso? Pode, o carro é teu, você que pagou, você é o proprietário, tá certo? É mais ou menos nesse naipe. Então, é importante compreender que todo objeto possui esquema. Quando você não associa, ele vai, por padrão, associar o esquema DBO. E os objetos podem pertencer a um esquema e ser transferido para outro, assim como os usuários. Então, se um funcionário for promovido para outro setor e são utilizados esquemas para controle de acesso,
basta que seja alterado o esquema do usuário promovido. Então, é uma maneira de dar permissão de usuário, de controlar acesso, usando esquema. Particularmente, eu não gosto. Eu fiz isso só para separar objetos dentro de um banco, porque eu tinha muita coisa e eu queria separar o que era de cada um, tá? Mas eu prefiro criar roles por departamento. Você cria uma regra e associa usuários à regra. É muito mais prático, tá? No momento de criação de um usuário, já é necessário informar qual esquema esse novo usuário irá pertencer. Então, eu vou criar aqui um usuário no meu banco de dados. Lembre, o usuário é independente do banco, ele é criado no esquema, tá? É criado, ou melhor, no mecanismo, né? Então, vem aqui logon, botão direito, novo logon, a gente aprendeu lá na aula, né? Usuário teste, né? E aí, nas funções, você tem qual é a função que ele vai estar sendo associado, público, né? E qual que é o mapeamento que você vai dar para ele. Que mapeamento que é esse? Qual o banco que ele vai poder conectar, tá? Protegíveis não, status é para falar mais do esquema. Vamos ver aqui. Se tiver certificado, se tiver alguma chave assimétrica, a autenticação que ele vai estar utilizando, né? 1, 2, 3, aqui, 1, 2, 3, beleza? Impor política de senha, trocar no próximo logon, qual é o banco padrão dele, qual é o idioma padrão que ele vai estar utilizando, né? Então, nesse caso aqui, esse cara, ele é um usuário público, mas ele não tem acesso a banco nenhum, tá vendo? Ó, sem banco nenhum, ele está criado. Ele conecta? Conecta. Vamos lá. O usuário, teste. Vamos lá, 1, 2, 3. Conectou, mas ele consegue fazer alguma coisa aqui? Olha lá, não consegue nada. Nada. Mas nem no banco master, nem no banco master. Ele vai conseguir? Ela expandiu. Vamos ver se não conseguiu alguma coisa aqui. SSF, sys, ponto, ó, ele vai deixar, né? Olha lá, ele deixou. No banco master, ele permite. Né? Vai permitir aqui fazer uma consulta na tabela de sistema, porque ele é público, então no público vai permitir. Mas nos bancos, nos objetos de banco, não. Vamos deixar esse bichão aqui que nós vai criar um bagulho para ele, tá? Outra forma prática de controle de acesso a usuários é trabalhar com acesso a roles, que é esse tipo de cara que eu quero, entendeu? Que é a forma de agrupar ainda usuários do SQL Server. Então, as roles, elas restringem os usuários a comandos como create, backup, exec, administração de logins, dentre outros, certo? Então, nós temos aqui as roles, as principais roles, né, de administração do banco. Ou melhor, você pode associar o usuário, certo? Cada uma. Owner, que é? Proprietário. Acesse admin, vai começar a mexer mais com a parte de administração. Somente leitura, escrita, pode criar comando, criar objetos no banco. Eu, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo. Né? Esse usuário que a gente criou. Cadê? Cadê a segurança? Ah, tá aqui. Usuário teste, né? Propriedades. Então eu vou vir aqui no mapeamento do servidor, ele vai entrar no banco aula, certo? No banco aula ele vai ser DB Data Reader, DB Data Write, certo? Ele vai poder fazer leitura e escrita. Então vamos fechar aqui, vamos reconectar aqui com o usuário teste. 1, 2, 3. Então, use aula. Certo? Conectei no banco aula. Beleza, então vamos lá. Então eu consigo fazer. Beleza, consigo. Agora, vamos supor, eu consigo criar uma view. Create view. VTest. Vamos ver. Eu já não tenho permissão de criar view. Por que eu não tenho permissão de criar view? Porque a permissão específica para dar direitos a um usuário é essa daqui, ó, DDL admin. Então, dessa maneira, se eu vier no usuário teste agora aqui e mandar ele criar essa view, ele permite. Por quê? Porque eu estou controlando acessos desse usuário. Eu estou dando permissões específicas, certo? Então, você pode ter o usuário dentro do seu sistema que ele é um programador, mas ele não tem direito de criar procedimento. Vamos supor que o procedimento é só
o cara que é o DBA, que vai criar. Então, você passa qual é a solicitação, que é o DBA, é o único cara que vai mexer com o banco, que vai entregar a informação que você precisa. Então, você vai dar acesso de leitura e escrita para ele, mas vai tirar o direito de criar objeto no banco de dados. Tá certo? Então, essa é uma situação. Beleza? E assim sucessivamente, né? Mexer com a questão de segurança, de fazer backup, aí você pode negar todo tipo de leitura, negar todo tipo de escrita, né? Enfim. Então, bom, vamos lá. Vamos mexer então com role, né? Então, para a gente criar uma role, vou criar uma role para poder associar usuários a ela, para poder dar direitos a todo mundo a ela. O que eu faço? Então, nós vamos ter uma procedure chamada spadd role, certo? Vamos aqui fechar esse cara, porque para fazer isso é sempre bom fazer com o usuário administrador, certo? Então vamos lá, vamos criar. Eu abri o banco, né, o banco aula, e eu vou usar a spadd role, certo? Que é a minha procedure. Aí eu vou dar um nome. Que role que é essa? Vai ser a role desenvolvimento, certo? Que é os caras que vão mexer com desenvolvimento. Quem que é a owner? Todo mundo que for do grupo DBO, certo? Todo mundo que está associado ao DBO. Se eu tirar o DBO, não tem problema. Ele vai só criar role e vai trazer o DBO. Beleza? Então tá lá. Funções de servidor. Banco aula. Já tá dando aqui. Segurança. Funções de banco de dados. Tá aqui, ó. Role desenvolvimento. Beleza. Vamos dar uma propriedade aqui nela. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma visão geral. Beleza. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a tabela acumulado cliente em propriedades, permissões, certo? Eu tenho usuário aplicação. Eu vou remover esse usuário aplicação. Certo? Deixa eu dar um OK aqui para limpar. Permissão. E vou adicionar a minha role. Vou procurar aqui. Role desenvolvimento. Está aqui. Beleza? OK. Então está aqui a minha role. O que essa role vai poder fazer? Aqui dentro. Tá, ela vai poder selecionar, vai poder alterar. Alterar não, vai poder só selecionar. OK, beleza. Então tá bom. Então, a gente tem aqui a nossa role, certo? Que a gente tem aqui. E por enquanto a gente não tem nada. Então aqui, ó, a tabela acumulado cliente, eu só tenho selecionar. Beleza. Então a gente adicionou uma role, certo? Só para fazer um contexto geral, para apagar ela é o sp drop role. Aí eu vou apagar essa role e os usuários que vai estar associado a elas vão sair de dentro dela. Beleza? Deixa eu dar uma adiantada aqui e mostrar já essa questão. Eu quero adicionar usuários a essa role, certo? Então eu venho na propriedades dela, dou um adicionar, procurar e escolho o usuário que eu quero. Usuário teste. Beleza? Então o usuário teste é um cara que vai estar associado. Deixa eu só pegar aqui o usuário teste, tirar o mapeamento. Deixa eu ver o mapeamento dele aqui. Tá, ele está com role desenvolvimento. Né? Então, vamos tirar isso aqui, certo? Vamos deixar só role desenvolvimento aqui. Ó. Você viu que ele já associou a role desenvolvimento aqui, certo? Nesse banco de dados. Então, se eu pegar esse cara... Deixa eu ver qual que é o banco que eu tô. Tá aqui. Banco aula. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Ó. SSF acumulado cliente. Está lá. Consigo fazer. Agora, na cidade eu consigo fazer? Não consigo. Por quê? Porque eu não criei uma associação a esse banco de dados no geral. Quer dizer, eu não criei, não falei que a role pode fazer isso. Professor, como é que a gente faria, então, para criar um procedimento para que isso aqui, né, que a gente associe essa role para dentro de um banco de dados? Deixa eu só... Aqui, role member.
É. Isso. Aí a gente... Bom, peraí, vamos por partes. Antes da gente fazer isso, deixa eu explicar essa parte do drop role aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá, que eu vou apagar a role. Tem que ser drop role. Certo? Qual que é o nome da nossa role? Role desenvolvimento. Né? Então, opa, ela vai ter que deixar ela vazia. Então, a gente vai ter que ir lá nela. Funções de serviço. Cadê? É aqui. Caramba. Funções de banco, propriedades, né? Vamos remover o usuário que tem dentro dela. Vamos tirar esse cara daqui também, dar um OK, e aí a gente consegue apagar e essa role ela vai sumir, certo? Então, add role eu crio uma role, drop role eu libero essa role. E para verificar quais roles que eu tenho no meu banco, eu uso o help role. Help role, isso mesmo. Ah, só que tem que ter o sys aqui na frente. Pronto. Help role, certo? Então, ele vai trazer sp underline help role, sp. Tá? Então, ele traz todas as roles que tem no banco de dados. Então, se eu tivesse criado uma role, então falando no banco aula, ele faria isso para mim. Para adicionar um usuário à role, vamos criar então aqui a role de novo. Ponto add role. Vamos tirar esse cara. Vamos criar aqui. Role desenvolvimento. Ou, sei lá, role leitura. Só acesso leitura. Então, essa aqui vai estar eu para adicionar um usuário que é SBR ou member, né? Que é uma procedura de sistema, que é ADD-SBR, SP, ADD, SB. Oxa, caramba! Vou copiar aqui também. Remember. The whole member. Ali. Qual que é a role? Role leitura. Ah, teve uma variação, tá certo. Aqui nós estamos falando da SQL 2008 e aqui eu já estou no 2017. Então tem uma variação, uma diferença. É por isso. E qual é o usuário que eu vou colocar, né? Usuário teste. Então, eu estou falando isso no banco aula. Tá lá, criei. Então, se a gente vier aqui na role leitura, em propriedades, né? Aí, ó, eu já associei esse usuário a ela, tá? Então, nessa role, aí depois eu vou colocar os protegíveis, né? Beleza? E eu vou ensinar uma maneira também da gente gerar esses scripts, tá? Então, a role member, né, no caso, a gente tem a mesma coisa, né, que é a exec sys.drop_role member, né, que é a mesma coisa. Vou ter aqui qual é a role e qual o usuário que essa role, qual usuário vai ser excluído da role. Se eu vier aqui na role de novo, na regra, eu já não tenho usuário associado a ela. Beleza? Ótimo. Então tá. Falando ainda em role, certo? A gente tem a criação da regra. Então a regra está aqui. Beleza? Então vamos associar esse cara. Ótimo. Tá aqui o cara. A gente vai associar ele. Beleza. Então, por enquanto, eu só tenho os usuários associados a esta role. Certo? Agora, eu quero dar permissões de grant
revoke ou deny. Eu quero dar permissões nas tabelas de banco. Aí eu vou utilizar grant, revoke, deny. Então, o grant é o primeiro, ele vai dar acesso a qualquer coisa que eu quiser. Né? Por exemplo, se eu der um grant all, quer dizer, eu vou dar acesso geral a um objeto para um usuário. Certo? Se eu der um grant select, eu vou dar dando permissão de select para um usuário para um determinado objeto. E por que eu falei de role até agora? Olha que interessante. Imagina que toda hora entra um usuário novo no seu banco de dados. Você tem que pegar todas essas tabelas e dar grant em tudo. Então, o que a gente faz? A gente costuma fazer isso aqui, ó. Grant, né? Por exemplo, a role de leitura. Então, ele vai fazer grant select on, e aí as tabelas de cliente. Para o quê? Cadê aqui minha role? Role, ué, cadê minha role? Usuário teste aqui, role leitura. Tá aqui, certo? Então, se eu fizer isso aqui, eu vou estar dando um acesso de leitura ao usuário teste. Deixa eu só pegar aqui o usuário teste. Propriedades, vamos ver como é que ele está aqui. Público, mapeamento. A aula só da role leitura, certo? Só aqui, nessa role leitura. Só que hoje, se eu olhar aqui na tabela de acumulado, por exemplo, ver as permissões, não tem permissão para ninguém. Vamos ver aqui. Usuário teste, aula, vamos ver. SSF, acumulado cliente. Não tem permissão, certo? Ah, é cidade. Também, então, ele está sem permissão nenhuma, ele só está conectando no banco. Vamos deixar ali aberto. O que eu faria? Bom, eu particularmente faria assim, ó. Eu criaria um script. Permissão, varchar 200, arroba usuário, né? Varchar 200 também. E vou criar também aqui também um bagulho para fazer dinâmico. Arroba SQL, n varchar e 300. Beleza? Então tá. Aí eu vou falar quais são os objetos. O objeto em si eu não vou mexer por enquanto, né? Eu vou deixar ele quieto. Então vamos lá. Declare, o usuário eu vou mexer. O usuário eu vou querer que seja a role leitura. Certo? Então eu vou criar um cursor para que ele percorra todas as tabelas dinamicamente e ele dê acesso a esses caras. Beleza? Então vamos lá. Declare ser objetos, cursor, for, e aí eu vou... Opa, tem coisa que não era para criar. E aí eu vou fazer um select name from sys.tables. Né? Para melhorar isso aqui, a gente pode até criar aqui uma coisa dinâmica com um objeto tudo dentro de SQL só. Porque para cada um, esse aqui ele vai percorrer somente para o banco aula, que é o banco que ele está buscando. Beleza? Open, seu objetos, fit, next from, seu objetos, into objeto. Então aqui eu estou fazendo o quê? Pegando os valores, os nomes dos objetos que eu quero e armazenando no objeto que eu quero, na variável objeto. Para mim ler os objetos. Que objeto que é esse? As tabelas. Tá? Begin. Vamos pegar esse cara aqui para não te esquecer. Né? Vamos dar um end aqui, já vamos dar um close e um deallocate. Né? E aí a gente vai fazer o quê? Set, arroba, SQL vai ser igual. Então aí eu vou colocar aquela função lá, grant, eu vou dar a permissão que eu quero, que é a permissão que vai estar aqui em cima, que eu vou selecionar. Então aqui vai ser uma permissão de select. Tá? Grant mais permissão, né? On, aonde? Arroba objeto to usuário. Então vamos fazer aqui, ó.
print@SQL. Vamos lá. Olha lá. Eu vou criar um procedimento, um script, para que ele associe todas as tabelas do meu banco de dados existentes até o momento para a role leitura. Então, se eu vier aqui agora e der um exec, sp_execute SQL, que é aquele procedimento de executar comandos SQL, ele vai gerar isso aí para mim. Vamos ver se é verdade? Vamos. Vamos fazer o teste direto aqui, então. Né? Vamos dar um Ctrl+. Ah lá. Ele já deu a permissão para mim. Beleza? Eu já consigo fazer isso. Por quê? Porque esse usuário vai estar associado. O usuário vai estar associado à role. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o outro usuário, que é o usuário, a gente estava com o usuário teste, né? Vamos pegar o usuário aplicação. Usuário aplicação, função de mapeamento, ele vai estar no banco aula. Beleza, ele só está como público, certo? Então, vamos chegar aqui, vamos trocar aplicação. 1, 2, 3. Senha boa essa, hein? Banco aula. Então, olha lá, não consigo fazer, não consigo, certo? Agora, eu quero adicionar um usuário a role. Qual é o usuário? Aplicação. Se eu vier aqui fazer um select agora, ele vai permitir para mim. Por quê? Porque se eu não tivesse uma role, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que estar grant por grant, certo? Ia ter que executar todos esses comandos que a gente viu aqui. Deixa eu só comentar aqui, ó, para a gente listar ele para vocês. Eu ia ter que listar, ia ter que fazer grant select para todas as tabelas para aquele usuário. Então, o que eu faço? Eu simplesmente já tenho as coisas prontas, eu só vou adicionando o usuário na tabela. Se eu quiser remover, eu venho aqui e removo. Ó. Usuário aplicação dropado. Na hora que eu mandar ele fazer, ele já não dá mais a permissão. Então, olha a facilidade, olha o tempo e olha a praticidade que a gente ganha utilizando uma regra como essa para dar a permissão. Tá certo? Beleza. A gente tem aqui, então, vamos adicionar aqui o usuário aplicação de novo, tá? Tá lá, acumulado cliente. Então, eu criei uma role para dar permissão a esse objeto. Beleza, então tá com um grantzinho aqui, legal. Vamos verificar aqui uma parada aqui, que deixa eu ver se eu lembro como é que é. Deixa eu pegar aqui rapidinho, eu não estou lembrado de cabeça. Cadê? Usuário. Acho que é esse aqui, permissões de usuário. É. Deixa eu pegar esse cara. Tá aqui, ó. Então a gente tem um select aqui que ele mostra quais são as permissões concedidas, certo? Só que ele está falando que é público, né? Aqui, ó, eu posso pegar aqui e falar o database user role, que no caso colocar no where database username igual a esse cara. Eu consigo verificar. A role leitura, ela tem um grant select na tabela nota fiscal. Beleza? Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo para mim que eu consigo fazer nota fiscal. Um select aqui. Beleza? Agora, imagina,
Se eu quisesse falar, não, na nota fiscal ele não vai poder fazer. Então eu vou dar um revoke. Eu vou revogar o acesso. Certo? Vou revogar o acesso do quê? De leitura. Para quem? A tabela de nota fiscal. Para quê? Para a rolo leitura? Beleza, para a rolo leitura. A rolo leitura, ela vai estar revogada, certo? Então, qualquer usuário que tiver acesso à rolo leitura não vai conseguir ler aquela tabela em específico. Tá certo? Aquela tabela em específico. Então, a gente já tem aqui uma maneira de fazer um controle dando permissões através da grant e revogando. Então, você pode ter um script, por exemplo, para todo mundo que entrar, que eu associar, ou para qualquer objeto novo, eu vou rodar esse script, que não tem problema, eu posso rodar ele mais de uma vez, eu posso gerar um grant, um revoke mais de uma vez, que ele não vai gerar problema nenhum, certo? E revogar os acessos que eu não quero. Então, por exemplo, eu tenho um desse, que nós utilizamos, né? Vou até abrir para vocês verem aqui. Deixa eu pegar aqui onde que está, documentação DBA. Por exemplo, eu tenho uma role no meu sistema, que é a role, chama aplicação, role application. Então, para ela, eu dou acesso de select e execute, certo? Quando é uma função, é select. Quando não é função, é execute, certo? Então, todo mundo que está associado a essa role vai fazer execução e vai fazer select. Tá, o que é esse execute que você criou, professor? Vamos dar uma olhada aqui no banco aula, se a gente tem algum procedimento armazenado aqui. Não tem procedimento, não tem função. Ah, tem retorna data vencimento. Vamos ver esse aqui, se eu consigo fazer um select nele. Select dbo. Deixa eu só abrir ela aqui para ver como é que é, porque eu não lembro como é que ela está. Já que você está fazendo aqui. Eu vou passar uma data e ele vai retornar a data de vencimento. Beleza. Então, 01/1 de 2020. Né? Então, olha lá. Eu não consigo. Né? Por quê? Porque esse procedimento armazenado, certo? Que é uma função, não foi associado nesse script nosso. Então, as funções de valor escalar também têm que ser associadas à role de leitura. Então, vamos lá. sys.functions. Né? Eu não lembro qual que é o where, deixa eu só pegar. Então vai ser o tipo FN, certo? Então a gente vai poder colocar aqui o tipo FN. Where type igual a FN, né? Assim como a gente pode usar objects também para pegar as tabelas, certo? Então eu poderia fazer usando objects, né? Para pegar o que for tipo U, que é a tabela, e que for tipo FN, que é função para dar a permissão. E view também a gente vai ter que dar permissão de leitura, certo? Então vamos mudar aqui, ó. Vamos colocar aqui a sys, objects, o tipo vai ser igual a fn, o in no caso, que vai ser mais de 1, in fn, vírgula, u, deixa eu lembrar aqui qual que é, deixa eu pegar aqui na minha que eu tenho aqui a view. Eu acho que é sinônimo. Deixa eu ver qual que é a view. Existe tem um banco de view aqui. Tem, presta tudo. Então, no presta tudo a gente vai ter objetos. Objects. Né? Vamos ver se a gente tem alguma view aqui. Aqui, é do tipo V. Né? É do tipo V. Então, a gente vai ter esses três tipos aqui que são tipos de leitura. Então, tá lá. Então, se eu rodar, opa,
Privilégio concedido ou revogado não compatível com o objeto. Vamos tirar aqui. Não é o V. FN. Vamos ver então. Por que o FN está dando pau? Vou voltar aqui na aula. Propriedades, vamos ver por aqui, né? Permissão. Qual a permissão que eu quero dar? Procura. Eu acho que aqui vai ser permissão de execute. Né? Olha lá, é a permissão de execute que a gente vai ter que dar. Então, no caso da function, a gente vai ter que dar uma permissão de execute. Então, F. Então, vamos melhorar aqui o nosso arroba tipo. Arroba tipo. Arroba tipo. A gente vai ver aqui. Qual a permissão? Então, a gente vai vir aqui e vai verificar assim. Vamos usar só um comando. Case when se arroba tipo for igual a essa permissão, a gente vai poder trocar. A gente vai tirar ela então. Vamos tirar a permissão. E vamos colocar na mão. Se a permissão for FN, then execute. Else select. End. Beleza? Vamos ver? Vamos dar um print. Print. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, eu sei que vocês não gostam de falar, mas vocês falam, tá? Pode perguntar. Opa! Tá. Então tá lá, então ele viu, ó. Tudo que for tabela, ele vai dar select, né? E o que não for, vai dar execute. Né? Só que aqui tem um problema. No objeto, a gente vai ter que colocar o DBO, ponto, por causa a gente criou, aqui tem um select aqui embaixo. Então ele associou, beleza? Então, cadê? Aqui. Se eu tentar fazer agora, é para ele dar. Olha lá, deu. Certo? Então, ele bateu. Então, as roles, ela tem esse facilitador. Então, a gente pode dar acesso a roles e pode revogar também acesso deles. Se eu vier aqui criar um objeto novo, vou criar uma nova tabela, uma tabela chamada teste, né? ID teste, né? int, nome teste, varchar de 100, end teste, varchar em, né? Criar aqui uma tabela, sim, tab teste, certo? Então tá lá. Essa tabela, se eu for olhar a nossa role, cadê a nossa role? Tá aqui. Vamos atualizar ela. Atualiza. Botão direito, propriedades. Quais são os objetos que estão associados a ela? Esses. A tab teste tá? Não tá. Então, se eu tentar, né, fazer um select na tab teste, eu não vou conseguir. Mas, se eu rodar o nosso script e executar ela, não deu? Por quê? Só está correndo. Ele já consegue fazer. Beleza? Então, viu como é mais simples? Eu já dou permissão. Eu só vou associando usuários a isso. Tá? Eu só vou associando. Então, aqui eu fiz uma role, que é uma role de leitura. Criei uma role leitura. Certo? Aí eu posso vir aqui e criar uma nova role. Vamos lá, criar uma nova role, então. Exec sys.add role. Qual é a role que eu quero? Vamos deixar na role. Vai ser uma role aplicação, application, certo? Então vai ser uma role que ela vai executar a aplicação. Eu vou dropar da role leitura o usuário aplicação.
e vou associar ele a essa nova role, que é a role application. Por quê? Porque essa role vai ser utilizada para trabalhar com a aplicação do sistema, do banco de dados em si, certo? Então, vamos lá, vamos pegar aqui nossas funções, vamos atualizar, certo? Funções de banco, está aqui, role application, propriedades. Então, a gente vai jogar e vai colocar quais são os usuários. Então, vamos colocar aqui o usuário associado a ela. Cadê o role member? Ah, já está, né? Já associei? Já associei, né? Associei, beleza. Então, vamos pegar aquele script, certo? Vamos remodelar esse script. Vou remodelar esse script. Pronto. O usuário aplicação, e a gente vai ter que começar agora a trabalhar com algumas coisas aqui, certo? Vamos lá? Ele vai poder fazer leitura e escrita nas tabelas, certo? Então, eu vou poder mexer com a tabela U, né? Não vamos fazer aqui não, vamos fazer na Presta Tudo, que acho que a Presta Tudo está melhor. Deixa eu fechar esse. Vamos fazer na Presta Tudo. Vamos até tirar isso daqui. Deixar aqui aula. Use Presta Tudo. Beleza. Então, eu vou ter que pegar o usuário aplicação de qualquer maneira e vou ter que associar ele ao banco. Vamos ver se está associado já ao banco. Tá, já associou ao banco como role application, né? Então, vamos tirar esses dois aqui para não ter problema. Então, ótimo. Tá lá. Então, vamos nessa. Vamos ver aqui. Vamos ver se esse cara tem acesso a alguma coisa dentro desse banco. Tá com acesso. Tá com acesso e a gente vai ter que descobrir o motivo. Vamos lá. Presta tudo, tabela, tab cidade. Propriedades. Permissões, não tem permissão, controle de armazenamento, nada. E por que ele está? Peraí, qual que é o usuário que eu estou? Ah, não, eu estou com o usuário administrador. Chupeta. Aqui vai ser o usuário aplicação. Assustei agora, hein? Realmente ele não conseguiu. Então, eu não consigo fazer nada. Então, a gente vai pegar agora aquele scriptzinho nosso, né? E a gente vai ter que trabalhar ele de alguma coisa. Então, quando for tabela, where type igual a U, significa que eu vou dar permissão de select, certo? Quando for fn, vai dar permissão de execute. Então, o P são as procedures, que também são permissões de execute, certo? V, que é view, permissão de select. Cara, estou no banco errado. Por isso que não está aparecendo. Permissão de select, P, permissão de execute, certo? Então, a gente vai fazer assim, ó, PFN vão ser execute e os outros vão ser select, tá? Então, vamos pegar aqui, cadê aquele script? Tá aqui. Então, tem outro script aqui guardado. Vamos fechar esse. Tem, tá aqui. Então, esse aqui, eu vou colocar U, V, Fn e P, certo? Então, ele vai trazer todos os procedimentos, só que aqui é de outro banco, é do banco Presta Tudo. Posso ser. Vai fazer isso, certo? Então, tá lá. O que a gente vai fazer, então? Só que aqui, agora vai ser fazer um pouquinho diferente, tá? Então, vamos fazer assim. Range, execute,
on DBA objeto to usuário. Vai ser execute quando? Se arroba tipo in. Quais são os tipos que a gente vai colocar? FN, que eu comentei, e P, certo? Se for, vai fazer isso. Beleza? Vou deixar só isso aqui. Se não, vai fazer o quê? A permissão de select. Só que tem uma coisa. Nesse caso, a gente vai ter que fazer um pouquinho diferente. Vamos fazer separado. Porque eu esqueci de uma coisa. Além de fazer permissão de select para esse usuário, para esse cara, a gente vai ter que fazer as permissões de insert, update, delete, certo? Então eu vou dar um grant, insert, um grant, delete e um grant, update, tá? Ah, e eu vou também dar um grant view definition, né? On the cidades to role. Na verdade, eu não vou precisar não. Ele só vai fazer leitura escrita. Não vai precisar. Precisaria mais para o usuário que fosse ver, no caso, né? Então, eu vou dar um grant select, um grant insert, um grant update e um grant delete, certo? Então, vão ser esses 3 grants que eu vou dar. E se eu tiver certo, o usuário vai ser role application, né? E ele vai dar esses acessos para a gente. Vamos dar uma olhada aqui em segurança, funções de banco de dados. Está aqui a nossa role application. Propriedades, protegíveis, né? E aí eu tenho as funções com execute, as funções com execute e as tabelas com select, insert, update, delete. Ótimo, perfeito. O que eu faço agora? Bom, eu já tenho a role criada e já tenho o usuário criado nela. Se eu quiser fazer outra coisa, o que eu faço? Eu venho aqui e adiciono um novo usuário. Usuário, teste. Pronto, está lá, está associado. Eu tenho que associar ele ao banco. Propriedades, mapeamento, banco presta tudo. Está aqui. Ele só vai poder fazer conexão. Beleza. Depois que ele fizer a conexão, já pode fazer. Aí eu já dou acesso ao usuário teste para ele fazer o que também? Insert, update, delete, executar procedure, executar função, né? Então, a role me cria esse condicionamento, certo? Então, eu deixei para vocês aqui um material explicando tudo, um por um. Só para falar do deny, o deny é uma função assim muito confundida com o revoke, que ele não permite um grant a um usuário a um objeto. Ou seja, ele vai excluir qualquer tipo de alteração, certo? Ele vai ser, eu vou denegar qualquer informação. Ele vai ficar na geladeira, tá certo? Para ficar mais claro assim. Essas permissões que a gente está trabalhando, que a gente trabalhou aqui, a gente fez no nosso material, a gente consegue também fazer isso tudo através do guia do SQL Server, né? Então, vamos supor aqui, eu vou criar uma role nova. Qual que é a role? Role desenvolvimento, certo? O que essa role desenvolvimento vai fazer? Bom, a role desenvolvimento é para o pessoal trabalhar. Então, o pessoal vai poder fazer qualquer coisa. Eles vão poder ler, eles vão poder criar objeto, certo? Cadê a DB Data Write? DB, SQL, Data Reader. Vamos tirar aqui, então, DDL de... Aqui, DB Data Write, DDL é de mim,
e DB Data Reader, né? Quem é o cara que vai estar? Vamos criar aqui um tio novo? Vamos criar aqui um tio... Ah, tem aqui um usuário Leonardo, por exemplo. Vamos pegar esse usuário Leonardo, eu não lembro a senha dele. Vamos colocar aqui 1, 2, 3. Vamos ver o que ele tem de acesso. Propriedades, mapeamento. Ele vai ter acesso ao banco Presta Tudo, por enquanto. Beleza? Beleza. Cadê minha telinha? Está aqui. Então tá lá. Então eu vou já adicionar um usuário a ele. Ó, procurar. Aqui o usuário Leonardo. Ok, ok. Se eu der um ok aqui, legal. Então os protegíveis, por enquanto, eu não vou colocar nada, né? Mas se eu vir aqui em script, olha o que ele faz. Eu vou dar um cancelar aqui. Ó. Ele vai gerar o script daquela informação já para mim. Então, olha lá. Para ele ter acesso aos esquemas, né? Que ele vai poder ter acesso e gerar. Então, eu poderia muito bem gerar aquilo pela ferramenta, certo? Então, esse usuário associado, usuário Leonardo, no banco Presta Tudo, vamos lá, banco Presta Tudo, está aqui. Vamos entrar com o usuário Leonardo. Leonardo, 1, 2, 3. Olha lá. Use Presta Tudo. Tá fazendo? Tá fazendo. Então vamos lá. Tab Conde Pagamento. Tá lá. Vamos ver se ele consegue fazer uma condição, inserir uma condição de pagamento? Vamos. 30 dias. Vai ser uma parcela de periodicidade de 30 dias. Vamos ver se ele vai conseguir fazer esse insert. Conseguiu. Por quê? Porque eu associei ele a isso. Será que ele consegue criar uma view? V, teste, conde, pagamento. Opa. Olha eu fazendo besteira aqui. Create view. Eu vou criar uma view. Conde, pagamento. Então, tá lá. Ele consegue fazer e consegue criar. Diferentemente daquele outro usuário que não tinha acesso a esse tipo de situação, beleza? Então, eu consigo dar permissão para o usuário através de uma regra. Então, eu concentro ele tudo. Então, eu poderia usar outros nomes, né? Por exemplo, role leitura, role script, role DML, por exemplo, que é leitura, escrita, alteração, exclusão, né? Role de desenvolvimento, que vai ser que o cara vai poder criar objeto ou não. Enfim, você pode criar as condições que você, de acordo com o teu perfil, com a maneira que você quer, beleza? E gerar essas informações, tá bom? Eu vou colocar isso aqui para vocês terem, né, um exemplo, né? Então, exemplo, script a permissões por role, certo? E vou deixar para que os senhores, senhoras, senhoritas, todos, né, sem discriminar ninguém, possam ter esse tipo de script aí para que vocês vão trabalhar. Script modelo role. Eu vou disponibilizar para vocês um negócio que eu acho bem interessante, que é para quem está começando a trabalhar, que quer trabalhar ou que tem curiosidade em relação a 4, 2. Eu tenho um kitzinho, que chama DBA Iniciante, certo? O que ele tem? Ah, cara, ele tem uma pancada de script aqui dentro que é para fazer algum tipo de administração do banco de dados. Por exemplo, checar o tamanho dos bancos de dados, certo? Cheque, eu já tenho ele descompactado, eu só vou abrir aqui para vocês verem. Check all DB data size. Então, se eu vir aqui no banco master, vamos rodar no banco master, né? E mandar rodar esse script, ele vai gerar, vai falar, o arquivo de data, o arquivo de log é tanto, o arquivo geral seu de banco de dados é tanto. Então, são scripts já que vocês podem estar utilizando. Eu vou subir esse script aqui,
para que vocês possam também... Kit DBA iniciante. Isso aqui vai ajudar bastante vocês a administrar banco de dados SQL Server. Beleza? Então, eu vou estar disponibilizando 100% gratuito, sem custo nenhum. Tá? Se quiser depois pagar uma coca para mim, eu aceito. Sem problema. Beleza? Para que vocês possam ter esses tipos de script e poder, a partir deles, criar próprios scripts de administração para vocês mesmos, tá certo? Eu já deixei aqui o material dessa aula de hoje, coloquei também o script da Role e deixei o kit de DBA iniciante, que são o quê? Scripts para que vocês possam gerar admissão. Tem um monte, né? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, apesar de vocês já terem visto, né? Tem tudo isso aqui, né? Então, por exemplo, Object Name, quer saber o nome do objeto, através do código dele, informações de Store Procedure, certo? Vamos lá, vamos executar, ele vai trazer informações de Store Procedure. Vamos pegar lá no banco Presta Tudo. Vamos ver que tipo de informação que é. Então, ele está falando aqui, ó, qual é a porcentagem total de execuções. Então, são todas estatísticas em relação a Procedure. Vamos ver. Permissões de view, vamos ver, as permissões de view, então, ó, nenhuma permissão aqui ele conseguiu listar, né? Por quê? Porque está com um where aqui, vamos tirar esse where aqui, vamos colocar aqui, só até aqui, vamos ver o que ele vai trazer. Olha lá, ele vai ver quais são as views que eu tenho e as permissões que eu tenho. Olha lá, tudo que é permissão, certo? Tudo que é permissão. Puxa, que legal, professor. Então quer dizer que se eu vim aqui colocar role application, eu quero saber tudo que tem na Role Application. Vamos ver o que tem? Vamos. Então tá lá, Role Application tem todas essas... Ele monta o comando de permissão. Certo? Ele monta, tá aqui, ó, tá montado. Beleza? Aqui, ó, lista quais permissões cada usuário tem. Então ele aqui vai falar assim, ó, qual que é o usuário. Então se eu selecionar esse cara aqui e executar, ele vai falar dentro daquele banco de dados, certo? Então, assim, são informações que vão ser úteis para vocês uma hora ou outra, quem for trabalhar com banco de dados, certo? E que vai ajudar bastante. Tá? Análise de memória. Análise de memória é legal, você vê quem está consumindo bastante, certo? Olha lá, tem um baita de um script aqui que ele vai dar informação. Isso aqui ajuda um monte a gente no dia a dia. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Beleza, ninguém entendeu. Então, vamos combinar assim. Próxima aula, que vai ser a aula do dia 25, será a nossa revisão. Tá certo? Então, eu vou dar a revisão a partir das dúvidas de vocês. Caso não tenha dúvida, a gente não vai ter aula. Beleza? Ainda não me decidi, mas provavelmente a prova ela vai ser prática. Eu vou dar situações e vou pedir para vocês montarem alguns scripts. Beleza? Tranquilo? O que cai na prova? Tudo. Tudo o quê? Tudo que a gente viu desde o começo. Tá bom? Se ninguém tem mais dúvida nenhuma, ninguém tem mais uma informação a complementar, a gente se vê na próxima aula, então, no dia 25, para fazer o tira-dúvidas da nossa... Certo? Beleza. Ô, Leonardo. Oi, Alex. Posso fazer uma pergunta meio idiota, mas eu vou fazer? Claro, até duas. Não, então, não, é que, de verdade, né, eu não cumpri com a minha parte mesmo lá do trabalho, mas poxa, eu me esforcei um pouquinho para fazer lá, não estava certo, entendeu? Estava aí mas, por exemplo, você não considerou nada, só para saber. Então, Alex, uma coisa eu posso analisar situação por situação. Se você me autorizar, eu já vejo aqui. É porque eu me esforcei. Deixa eu só dar uma olhada. Lá naquilo lá. Só que, assim, era bem extensivo e eu estava trabalhando bastante, não estava dando tempo, cara. Mas, não, eu sei que eu não te entreguei, eu concordo com você, mas eu pensei assim, eu vou entregar o que eu tenho, entendeu? É que assim, eu coloquei 2 pesos, 2 medidas, né? Por exemplo, teve alunos que me procuraram, por exemplo, se eu posso citar, acho que teve a Ellen que me procurou, que ela foi em cima. Então, a partir dessas regras que estão aqui, e algumas até eu fiz um olharzinho assim, né? A partir dessas regras foi a minha avaliação. Então,
que as regras que eu tinha colocado lá, né? Que eu não compartilhei aqui, eu não vou compartilhar porque eu vou abrir o teu trabalho em si para falar. Né? Mas Não, deixa eu pegar aqui tá você. tranquilo. Não, eu concordo com você. Mesmo assim, eu só fiquei meio chateado, que eu falei, nossa, o cara zerou minha prova. Tanto esforço pra Não, nada. eu não zerei. Você é Alex Rodrigues, né? Isso. Alex Chui Rodrigues, né? Você tirou 500, você tirou metade. Mas a metade era os prints da tela, lembra? 750. A É os metade prints ia dar da de tela. Então, aí eu considerei que você não fez nada no meu artigo, não me deu zero. Não, mas sim, porque o que eu tenho, porque na hora que eu fui ver o teu trabalho, que eu abri aqui, é segurança, né? Questão de segurança, vamos ver Não, aqui. sim, até as folhas Você de não rosto entregou são 20 ruins. páginas. Não tem esse total de página. Concordo. Não, concordo com você em número, gênero e grau. Poxa, até essas folhas de rosto, a capa, eu fiz tudo na mão mesmo, na unha. Eu não fiquei copiando e colando. Eu fui lá, peguei a medida, sabe, de 16 para ficar centralizado, depois mais 20 para fazer tudo bonitinho. Não, eu entendo, mas é aquela coisa, né? Eu padronizei que eu ia fazer o quê? Deixa eu só, tô dando uma conexão aqui. Deixa eu só desativar minha. Isso aqui era o para estar lá. Tudo bem, no teu tinha introdução, desenvolvimento, conclusão. Só que você foi ferido isso aqui. Beleza? Então, foi Tinha menos páginas, sim. Eu coloquei fora do padrão. Ah, mas o restante estava certo. Está fora do padrão. Beleza? Não, entendi. Tá certo, Isso professor. aí já é uma coisa que eu já venho, né? Já há muito tempo, já em outras aulas que a gente já teve, desde a primeira vez que vocês tiveram aula comigo. Você desculpa, mas eu, mesmo sendo online, eu prezo pela qualidade de ensino de vocês. Eu não quero entregar um trabalho mal feito. Eu sempre me esforço. Entendi. Não, mas no fazer TCC vai estar certinho. E principalmente o TCC, porque bancas de TCC, eu já deixo bem claro isso. Os caras que caem na minha banca, eu pego pesado. Eu pego pesado, tá? Por quê? Porque você pagou, certo? É suado para você todo mês pagar o Unopar, não é? Não ia ser muito melhor comprar lá o Xbox One X, né, o Series X, não ia ser melhor você comprar um videogame e ficar jogando em casa? Ou sair com a namorada, com a esposa, com a família e curtir, fazer umas férias? Não, você vai. Se você colocar o quanto você investiu na tua faculdade, você investiu praticamente um carro na sua faculdade. É verdade. Não, então tá eu certo. tenho que te cobrar para que você tenha um retorno disso aí. E qual que é o retorno? Aprendendo na marra. Porque a gente aprende, Alex, no TCC. Eu imaginei isso mesmo, porque é difícil, hein, cara? Realmente, para desenvolver é muito difícil. Eu acho que o Matheus participou de uma banca que eu estive. Se o Matheus quiser falar, ele pode falar. E eu pego pesado mesmo. Não, professor, não cheguei a participar, eu vacilei. Eu só participei uma do Sandro. Teve alguém que participou de uma minha, né? E eu não lembro quem foi, mas eu pego pesado mesmo. Não, mas tá tranquilo, você tá na razão. Eu tô fora da minha razão, até por número, gênero e grau. Eu falei para você, eu não tô contestando nada. Eu só falei, claro. Sabe o que acontece? É que assim, puxa, cara, eu perdi umas horas mesmo, cara, sabe? Foi um esforço, mas aí eu senti, putz, foi um esforço desnecessário, você entendeu? Sei lá, não foi desnecessário para mim, porque eu já aprendi uma parte que eu vou conseguir desenvolver isso lá no próximo TCC. Então, para mim, não é esforço perdido. Mas eu fiquei muito. Você fica chateado, né, cara? Você fala, putz, mas eu fiquei pior ali, né? Podia considerar assim, vou dar lá uns 30% para ele, tá incompleto e tal. Mas tá tranquilo, cada um tem uma regra, eu acho que você tá correto. Até porque eu posso utilizar o trabalho como forma de avaliação, pegar partes dele e colocar dentro da prova e usar como forma avaliativa também. Não, beleza. Teve gente que nem fez. Aí é pior. Pelo menos eu sei, mas tá bom. Beleza, galera? Boa noite, obrigado aí. Desculpa Boa noite, aí qualquer gente. coisa. Falou. Que é isso? Não tem desculpa nenhuma, não. Pode. Eu já falei, quiser encher o saco, cara, pode me encher o saco. Tem um cara aqui que me enche o saco, que é o Matheus. O Matheus, ele manda mensagem para mim mesmo. A hora que tiver que mandar, ele manda. 7 horas da manhã, ele manda. Pode mandar. Eu já falei para você cobrar consultoria, professor. Falei então. Não, mas nem um salgado, uma coca ele me paga, cara. É um absurdo. Eu nem te encontrei, professor, sacanagem.
Como é? Um Cup Noodles ele me paga. É sacanagem. Mas já fico contente aí que tá tudo legal, né? Você tá bem, né? O negócio da Covid, tudo, você já recuperou bem. Eu ganhei uma bronquite de brinde, né? Ganhei uma bronquite, tô tendo que usar aquela bombinha asmática, né? Ah, Mas mas assim, eu vou menos falar mal, pra né? Não vocês. teve um problema de respiração, né? De ter que usar aparelho, né? Ele dá assim, Alex. Não vou mentir para você, dá aquela faltinha de ar. Mas no meu caso eu já vinha me cuidando e tomando medicamentos já. Já vinha tomando vitamina D, vitamina C, né, essas coisas. Você Então, tá mais já zerado? tomei ivermectina algumas vezes. Eu não entendi, Matheus. Você tá mais zerado, assim? Tipo, Tô melhor. Eu sinto um pouquinho de falta de ar, pouca coisa, mas é devido à bronquite. A minha esposa tá 100%. Minha esposa nem parece que ela teve Covid. Você perdeu o faro? Assim, sabe, Perdi. de olfato, né? É horrível. Ah, deve Perdeu o ser olfato. muito ruim, né? Um conselho até que eu deixo para vocês. Se quem não pegou, eu espero que ninguém pegue. Mas, se puder, compra uma vitamina D, né, uma vitamina C e vai tomando vitamina D, vai fortificando o teu corpo para ele ter vitamina suficiente, né? Aumentar a E imunidade. compra lá uma ivermectina, toma a cada dia, né? É um comprimido para cada 30 e melhora, cara, ajuda. E quando eu peguei, a minha esposa foi e conseguiu aquele coquetel com a cloroquina, ivermectina, azitromicina, né? E a gente tomou zinco, né? E eu acho que isso ajudou bastante também. Não estou falando que não é cura, ele ajuda, né? E não estou fazendo apologia nenhuma política, né? Estou fazendo apologia à questão da saúde em si como um todo, né? Mas que bom, cara. Fico feliz aí que você se recuperou mesmo. E eu fico contente da sua importância. Eu fico muito feliz mesmo. Tá certo, professor. Boa noite aí. Boa noite, gente. Valeu. Tudo de bom para vocês. ô, Falou. professor, Fala, Mateuzinho. só uma última pergunta. Você sabe se nessa banca desse último semestre que tá rolando lá, da última turma de ADS, você sabe quando que vai começar? Se vai rolar? Então, por enquanto, eu não sei nada. Eu até vou perguntar para o Sandro, porque eu sei que é o Sandro que é responsável disso aí. Ah, tá. Deixa eu ver se ele está online. Sabe alguma coisa das bancas? Eu não sei se ele vai conseguir. Ele deve estar em aula. Mas assim que ele responder, eu dou um toque para você. Eu falo que ele falou alguma coisa. Mas Pô, é que quem cuida disso aí mesmo da banca é o Sandro. fechou, professor. Melhoras aí, professor. Valeu, cara. Até mais. Tudo de bom para vocês. Até. Tchau, tchau.